それで今日御言葉を持ってきてくださる直樹君のために祈りましょう。で、私は強くやらせていただきます。O irmão Eduardo é amigo, né, de longa data do Rorita. 直樹君のお父さんのエドワルドさんですね。堀田さんの長年の友人なんです。E ele já falava do Naoki, né? A gente teve esse prazer de conhecê-lo pessoalmente. で前々から直樹君のことについて、ね、よく述べてくださってたので、こうやってね、この彼と知り合うこの喜びを神様が私たちに与えてくださいました。Bendito Deus e Senhor. Neste momento apresentamos diante de ti teu servo. Que não seja aquilo que ele queira falar, mas que cumpra o teu propósito. Que a tua vontade hoje seja revelada na boca do teu servo. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Ele vai falar o quê? Isso. 直樹君は日本語で御言葉を述べてくださるそうなので、私はポルトガル語の方にの役に入っていきたいと思います。皆様こんばんは。今日のタイトルは私たちの思い煩いとイエスの優先順位としました。O tema de hoje seria o nosso pensamento, né? E a prioridade de Jesus. 私たちの生活の中で不安や心配というのは本当に普通のことだと思います。Eu creio que é bem normal a gente ter preocupações, ter medos no nosso dia a dia. 例えば一番多い悩みとしてはお金の問題、経済的な問題、金銭的な問題が多いと思います。Por exemplo, né, uma das nossas maiores preocupações seria sobre dinheiro, sobre a área financeira, sobre administrações financeiras. 経済的に不安定だとか、明日お金があるのかどうかとか、そういった不安を抱えている方っていうのは多いと思います。Eu creio que tem muitos que têm preocupação, nossa, estou sem dinheiro, como é que eu vou fazer amanhã? Será que eu vou ter dinheiro amanhã? 生活費、今物価が高いですよね。物価が高い。それで自分も不安になるし、そして物価もどんどん上がっていって、精神的にも苦しくなる。そういう状況を抱えている方が多いと思います。Creio que tem muitas pessoas assim que como o preço de muitas coisas aumentou, então tem aquela preocupação, tem aquela ansiedade dentro de si no dia a dia. さらには将来への不安、将来に対する漠然とした不安があるという方も多いと思います。E também eu creio que tem muitas pessoas que têm o medo do amanhã, né? Como é que vai ser o amanhã? 今お話ししたのは経済的な悩みでしたけれども、他にも人間関係の悩みだとか、仕事での悩みだとか、そういったものを抱えている方も多いでしょう。Também creio que tem muitas pessoas que têm essas preocupações em locais de trabalho, não só na área financeira e no futuro, mas em locais de trabalho, a convivência do dia a dia na vida social de cada um. 特に日本人によくある周りの目を気にするっていう、そういった文化。Então, o Japão também é uma cultura no qual ele se preocupa muito o que a outra pessoa está vendo na gente, né? そして仕事の面で言えば、仕事のプレッシャー、キャリアの行き詰まり、あとはワークライフバランス。Também tem a pressão no trabalho, né? Tem no subir de grau naquele trabalho que você faz, tem todos esses tipos de pressão também. つまりこういった思い煩い、心配、不安とも言い換えられるんですけれども、そういったこと、そういった皆さんが抱えている心配、不安、悩みっていうのは非
非常に普通のことになっているんですね。 Então, tem essas preocupações que é bem normal no dia a dia da nossa vida, né? おそらくこういった悩みを抱えている方、絶対多いでしょ E com certeza é muita gente que tem essas preocupações. う。では、そういった思い煩いに対してイエスはどのように語っているのか、イエス様はどのように語っているのか。 Em questão dessas preocupações, o que Jesus fala sobre isso, né? O que Jesus pensa sobre isso? マタイの福音書、今回の箇所、マタイの福音書6章25節から34節、ちょっと聖書開いていただけますか。 Então, vamos estar abrindo em Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Mateus, capítulo 6. マタイの6章。 6章25節見えるかな。6章25節から34節です。 Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. マタイの福音書6章の25節から34節です。 Vai para repetir aí de novo? Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. マタイの福音書6章の25節から34節。 25節だけ読みます。 Vou ler só o versículo 25 por enquanto. いいですか。まずその不安がある状態、世の中に不安がある状態、思い煩いが普通である状態、その状態であるっていうその背景を押さえておいてください。 Então, imagine, né, você nessa situação que você tá com preocupação, né, com todas essas áreas no qual foi dita agora, quando for ler esse versículo. ではイエスは何を言っているのか、25節を見てください。 Então, vamos ver o que Jesus está falando sobre isso. ですから私はあなた方に言います。何を食べようか、何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。 Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? つまり不安というのは時間の無駄だというふうに言ってるんですね。 Em outras palavras, Jesus fala que ser ansioso é perca de tempo. イエス様は私たちの悩みを知らないで言ってるんでしょうかね。 Será que ele fala isso porque não sabe das nossas preocupações? イエス様は私たちのこの悩みに対して無関心なんでしょうか。 Será que ele não se importa com essas nossas preocupações? それとも私たちが知らなくてイエス様が知っていることがあるのではないかと。 Ou será que tem coisas que a gente não sabe que Jesus sabe? マタイの福音書13章11節にはですね、このように書いてあります。 Aí a gente vamos ver essa resposta em Mateus capítulo 13, versículo 11. はい、13章11節。 Mateus capítulo 13, versículo 11. イエスは答えられた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されていますが、あの人たちには許されていません。 Está escrito assim: Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. この奥義ってセグレートですか？ Mistérios. Mistérios. そう、つまり秘密、謎っていうことなんですね。 Então significa que é um segredo que está oculto ainda. つまりイエス様が知っていて私たちに知らないことがあると。 Então significa que tem coisas que Jesus sabe que a gente não sabe. つまりイエス様の話すことを聞く必要があるということなんです。 Significa que é necessário a gente Amém. ouvir o que Jesus fala. では今日どういったテーマで話すかというと、この3点でお話ししたいと思います。 E hoje eu quero falar nesses 3 pontos. まず1つ目がなぜイエスに従うのか。 Primeiro, por que obedecer a Jesus?
2つ目が私たちの不安をイエスはどう見るか。 Como Jesus vê as nossas preocupações? そして最後に私たちは何を優先すべきか。 E por último, o que temos que dar prioridade? はい、この3点でお話ししていき Sobre たいと思 esses います。 3 pontos eu quero estar falando aqui hoje. まず1つ目、なぜイエスに従うのか。 Primeiro, por que obedecer a Jesus? イエスの言葉を信じなければいけないということは皆さん分かっていると思うんですけれども、ここでなぜイエスに従う必要があるのかというのを改めて説明したいと思います。 Eu creio que todos sabem por que tem que obedecer a Jesus, mas mesmo assim eu quero estar falando aqui hoje. この世の中で一番重要なのはアイデアです。 O mais importante aqui seria a ideia. この世の中、アイデアで成り立っているんですよ。 Esse mundo, ele é construído com ideias. 例えば、私たちが生きているこの民主主義というのは、昔亡くなったソクラテス、プレート、 Democracia. デモクラシア。その民主主義のアイデアは、ギリシャで亡くなった哲学者、プレート、ソクラテス、 Platão. その人たちのアイデアによって成り立っています。 A democracia que vivemos hoje em dia, é uma ideia do Sócrates. Sócrates, Platão. né? Sócrates o quê? Platão. Sócrates Platão, que foi Pensadores. 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 Daギリシャ。 da Grécia. Grécia, né? Que foi um pensador da Grécia. 民主主義はギリシャで始まりました。 A democracia começou na Grécia. つまり、アイデアというのは人の命よりも長く生きるんです。 Então significa que a ideia, ele vive muito mais tempo do que a vida do ser humano. そしてアイデアを間違えればその次の概念、コンセプトというのも間違えるんです。 Então quer dizer que se você errar na ideia, o conceito que vem depois também acaba sendo errado. この図を使ってじゃ Aí あ ele estava usando esse desenho. この図を使ってアイデアが現実にどうなるのかっていうのを説明したいと思います。 Ele quer usar esse desenho para poder, como é que a ideia vira realidade, vai se realizando. あ、今本当にイエスに従うのかっていう話してますよ。遠回りにしてないからね。 Você pode usar a fotografia para ser uma luzinha vermelha. まず一つ目、最初にある、まずここのさっき言っていたのがアイデアっていうものです。 Naquela hora eu estava aqui, nessa parte, ideia, né? アイデアの前にあるのは教訓、規範っていうものです。 Antes disso, tem o preceito. プレセイトっていうんですけれども、プレっていうのはどういう意味かわかります？ Você sabe o que significa o pré do preceito? 前っていう意味です。 Significa antes. そしてセイトっていうのは思い、ペンサメント E o seito significa pensamento. という意味です。つまり、ここの教訓規範っていうのはアイデアの前にあるアイデアの赤ちゃんです。 Então quer dizer que o preceito é o bebezinho da ideia. OK ですか？ Deu para entender? Até aqui? アイデアの赤ちゃん。そしてそれがアイデアになりますと。 Então tem um filhinho, o bebezinho da ideia, aí ele cresce e vira ideia. そしてそのアイデアというものをある人が持ちますと。そしてそのアイデアを他の人と共有することで概念、コンセプトっていうのが生まれます。 Aí o preceito que cresceu e virou ideia, conforme a gente compartilha com outra pessoa, vira conceito. コンセイト、コンっていうのが一緒にっていう意味です。 Esse com de conceito significa junto. そう、セイトっていうのがさっきも言った通り思い、考え。 E seito é o que foi falado naquela hora, pensamento. Amém? そしてこのコンセプトを一人一人が持っていって共通になって、そしてビジョンというものが生まれます。構想となって Aí あります esse conceito que foi compartilhado, já começa a ser compartilhado, começa a se expandir, sendo compartilhado com várias pessoas que vira uma visão. そしてそのビジョンっていうのが信念、 E essa visão se vira crença. そして現実になると。 E assim vira realidade. つまりアイデアから全てが始まりますと。そしてアイデアの赤ちゃんはこれですと。 Então tudo começa pela ideia, mas não pode esquecer que antes da ideia tem um bebezinho dele que é o preceito. つまり
考が現実になるということです。 Então quer dizer que aquele pensamento ele vai criando, vai tomando forma e vai virando uma realidade. イエス様のお話を思い出してほしいんですけれども、 Aí vamos lembrar sobre Jesus. 見ないで信じる者は幸いです。 Ele fala que Amém. aquele que não vê e crê, né, é feliz. É assim que Jesus fala. それは普通はこういう流れで言っているのに、こういう逆の現実から信仰を持とうとするっていう。 Aí o que ele está falando? Quando vê assim, normalmente começa do preceito e no final termina na realidade. Mas quando Jesus fala que não vê, quem não crê e vê é feliz, ele está falando assim que a gente começa da realidade, vai para a crença, visão, conceito, ideia, preceito. Vai o caminho contrário. つまり現実になるというのはこういう流れで起こっているんですね。 Então, para virar realidade, tem esse caminho que faz. ここまで OK ですか？ Até aqui vocês entenderam? はい。 Deu para entender? はい。そしてここのコンセプトにちょっと注目したいと思います。 Aí eu quero que vocês olhem aqui no conceito. アイデアがコンセプトになるためにはお互いが同じ概念、同じデフィニションを持っている必要があると。概念が、ジャックスアイデアがコンセプト。 para a ideia virar conceito, アイデアがコンセプトになるときにはお互いその話している相手、話す人、話すのを聞く人、両方とも同じデフィニションを持つ必要が。同じ定義を持つ必要が。同じものを見てないといけないですね。Então, para a ideia virar conceito, né, precisa aquele que está falando e aquele que está ouvindo ter a mesma visão, ter o mesmo pensamento. Eles têm que estar afinados no mesmo feeling. 例えば、フリッチ。いやいや、よく使いますよ。フリッチっていう言葉があったとして、私は分かるけれども、皆さんは多分分からないと思うんですよ。これが、最後まで言って。Ele não entende português, tá? アイデア。今私フリッチって言いましたけど、私は分かったんだけれども、皆さんは分からなかったと思います。つまりこれはコンセプトにズレがあるっていう状態なんですよ。今ね、フリッチって、calma, eles usam a palavra frit, né? Então, essa palavra frit, né? Ele entendeu, mas quando ele jogou para nós, muita gente de nós não entendemos. Então, quer dizer aqui que não teve aquela mesma afinidade. Então, quer dizer, tá em afinidades diferentes. Deu para entender? つまり私のアイデアと皆さんのアイデアが違うっていう状態なんですよ。 Significa que a minha ideia e a ideia de vocês são diferentes. そうするとコンセプトを間違える、概念を間違えるっていう状態になります。 Então significa que o conceito está errado. そうするとビジョンを間違えて、信念を間違えて、現実を間違える。 Então aí quer dizer que a visão fica errada, a crença fica errada e a realidade também fica errada. それが誤解の原因です。 E isso é o que causa muitas confusões, né? そうです。お互いの気持ちが通じられないと、お互いの気持ちが通じられないっていうのももちろんアイデアの違いですよね。私とあなた、アイデアが違うっていう。 Aí o Miato está perguntando, então quer dizer que tipo assim, o que eu penso, o que eu sinto, o que você pensa e sente, então é totalmente diferente, assim, porque está totalmente diferente. はい、いいですか、次いきますよ。 Ele vai para próximo. そしてアイデアがコンセプトに行くためにはどういうことをしなきゃいけないかっていうと、言葉を伝える必要があるんです。 Então, para a ideia e para o conceito, o que precisa ser feito? Precisa ser falado. 言葉を使うことによってアイデアを他の人に伝えることができます。 Quando você usa palavras e passa para outra pessoa, você transmite essa ideia para outra pessoa. つまり何かしらのコンセプトを何かしらのアイデアを伝えたいっていう時には言葉を使う必要があると。 Então, para poder passar, para chegar no conceito, você precisa passar essa ideia com palavras para outra pessoa. これである箇所が分かるようになります。 Assim a gente começa a entender uma parte da Bíblia. 上にあるのはさっきの図を文字にしたものなんですけれども、 Aí aquele desenho ele colocou ali em cima, tá bom? Ali nas festinhas é as palavras que ele estava usando naquela hora.
ヨハネの福音書1章 Vamos abrir em João capítulo 1. ヨハネの一章を開いてください。ヨハネの福音書の一章。Capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. ヨハネの福音書の一章、1から14節です。新約聖書の、はい、いい？はい。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。Só o versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 言葉っていうのはここのアイデアを伝えるための道具です。Lembra que a palavra é o que é o objeto, seria a palavra certa aqui, é o modo de que a gente transmite a ideia para o conceito. そしてその言葉というのがちょっと14節まで飛んでいただけますか。 Aí vamos pular para o versículo 14 desse capítulo 1. 言葉は人となって私たちの間に住まわれた。そこだけ読んでください。 E vamos ler. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só até aqui. つまり言葉というのが人となった。言葉というのは当然イエス様のことです。 Com certeza o verbo está se falando de Jesus, né? E o verbo se fez carne. つまり簡単に言うとイエス様は神様のアイデアです。 Então significa que Jesus é a ideia do Deus Pai. Amém? 多くの方が神様の祝福、神様の行うことに興味があるんですね。 Tem muitas pessoas que quer saber da bênção de Deus. Tem muitas pessoas que quer saber dessa obra que Deus vai fazer na nossa vida. ごめんなさい、これ説明するの忘れた。言葉っていうのはギリシャ語ではロゴスって言います。 Né? Em grego, a palavra kotobá, a palavra se fala logos, tá? それでその意味っていうのは表出された思考、expressão de uma ideia. E o significado dessa palavra logos é o que está escrito ali, a expressão de uma ideia. つまりアイデアというのが表されたもの。 Então quer dizer que a ideia se tornou uma coisa visível, transmissível. さっきの話に戻るんですけれども、 Aí voltando para cá, 多くの方が私も昔そうでした。神様の祝福、神様の行うことに興味があるんですね。 né? Eu também era assim antigamente, e que nem eu estava falando aquela hora, muitas pessoas se preocupam, quer saber mais da bênção de Deus e o que Deus pode fazer, o que Deus vai fazer. つまりここに興味があるんですよ。 Eles querem saber sobre a realidade. しかし最近私はここではなくここに興味を持たないかと Aí, 考えました。 hoje, aí eu tenho pensado, né? Em vez de pegar e botar o foco, a visão ali na realidade, por que não colocar no preceito? ところがイエス様は言葉です。 Mas Jesus é a palavra, expressão de uma ideia. é a expressão de uma ideia. つまり神様のこと、神様の考え、このプレセイト、教訓、規範を知りたかったらイエス様を勉強すればいいんですよ。 Então, se você quer saber o preceito, se você quer saber antes da ideia, é só você pegar e estudar sobre Jesus. つまりイエス様は二足歩行をする神様のアイデアです。 Então, quer dizer que Jesus é a ideia de um Deus que anda em duas pernas, que fica de pé. つまり私たちが何か推測する、神様がどういう考えなのかというのを推測する必要がないんです。 Então a gente não precisa tentar assim, querer imaginar o que Deus está pensando, o que é isso, o que Deus está querendo. そしてここの一番根元に迫った Aí quando a gente chega ali na raiz do preceito, né, tem um rei. それはダビデです。 Tem um rei que chegou bem perto desse preceito, que é Davi. 詩編119編27節 Vamos abrir em Salmo 119, 27. 詩編119編27節を開いてください。旧約聖書になります。Tem um rei que chegou bem perto desse preceito, que é Davi.
Salmo 119, 27. はい Amém? Todos acharam? Mitsuki Takana? はい、あなたの戒めの道を私に悟らせてください。 Está escrito assim: faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos. ほら、プレセイトって使われてるでしょ。これです Está よ。 usado preceito, não está escrito preceito? つまり、ダビデっていうのは、ここに今日現実に神様の行うこと、神様のすることには興味がなく、神様の脳みそを見たいっていう。 Então, o que Davi está falando aqui? Davi não está olhando para a realidade, ele está olhando para o cérebro de Deus, porque ele está querendo saber do quê? Do preceito. Aleluia. ということなんです。その結果、ダビデは神様にどういうふうに評価されたか。 Aí, nisso, como Deus pegou e falou que Davi é? 使徒の働き13章22節、今日は聖書使いますね。 Isso está escrito em Atos capítulo 13 e 22. それで使徒の働き13の22を開いてください。Vamos abrir em Atos capítulo 13 e 22. 使徒の働き13章22節、まあ有名な箇所ですね。 É um lugar onde todos conhecem. Atos 13, versículo 22. 私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私が望むことをすべて成し遂げる。 Está escrito assim: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. 言い換えれば、このプレセイト、戒めの道を知れば、神様に喜ばれるということです。 Significa, se você sabe conhecer o preceito de Deus, Deus vai ficar feliz com você. そして、その戒めの道、これを知るためにはアイデアが必要で、そのアイデアを知るためには言葉が必要で、その言葉というのがイエス・キリスト。だからイエスに従う必要があるんです。 Aleluia. Amém. Então, para conhecer o preceito de Deus, tem que ter ideia, né? E Jesus vem formando o conceito do Senhor, né? Jesus é o preceito, é a ideia de Deus, né? Que é a visão. Entendeu? ということで、そこまで OK ですか？ Até aqui, daí, Diogo? 大丈夫ですか？ Todos entenderam? はい。2つ目に、私たちの不安、先ほどね、いろいろ具体例を出しましたけれども、私たちの不安というのをイエス様はどう見るのかと。 Aí, vamos para a segunda parte, né? Como Jesus vê as nossas preocupações. 6章、マタイの6章30節、また持っていただきます。 Vamos voltar para Mateus 6, versículo 30 e 31. Mateusの福音書6章30節、31節です。Mateus, capítulo 6, versículo 30 e 31. 30節の後ろからですね、この信仰の薄い人たちを聞いてください。信仰の薄い人たちをですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って心配しなくてよいのです。 Ali no finalzinho, né? Sim, mas é que quando é em português fica um pouquinho diferente, né? Quanto mais a vós outros homens de pequena fé, né? Ele fala aqui sobre a erva do campo, né? Que existe hoje e amanhã nessa bifone, e ele fala assim: quanto mais a vós outros homens de pequena fé. 私ここで言ってっていうのを強調したんですよ。赤で。 Aí ele fala, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Né? Aí ele pegou e escreveu ali em vermelho, né? A primeira parte é homem de pequena fé, da segunda linha ali, ele está falando, dizendo, né? Dizendo entre um e outro, né?
そして最初の方、信仰の薄い人たちよっていうのも強調しました。 né? Ele também está ali, homens de pequena fé, também está ali em vermelho, né? ここから学べることは、私たちの話す言葉というのが信仰を表すと。 Então, o que dá para aprender aqui? O que a gente fala mostra a nossa fé. つまり、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言った瞬間に信仰が薄い人っていうふうになるんです。 Então, quer dizer, quando você fala assim, quando você começa a falar o que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu vou beber, a partir do momento que você fala, você demonstra que a sua fé está pequena. つまり、心配、不安、思い煩いっていうのが増えれば増えるほど私たちの信仰が弱っている証拠なんですよ。 Então, quanto mais você vem falando das suas preocupações, quer dizer que mais vai aumentar, significa o quão grande é a sua pequena fé. Tá? Quer dizer que a sua fé está tão pequena, tão pequena. そこで信仰って何なんだということで、ヘブル人への手紙11章1節。 Aí vem a questão, o que é fé? Então agora a gente vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 1. Lá no Antigo Testamento, lá no finalzinho. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Tá? Lá no Novo Testamento. 新約聖書です。ヘブル人への手紙は新約聖書です。ちょっと後ろの方にあります。はい、ごめんなさい。私はめちゃくちゃ聖書を使うので。そう。ごめんね、旧約聖書か新約聖書がないとわからないとあ、OK です。はい。あったかな？ヘブル人への手紙、新約聖書のヘブル人への手紙、11章1節です。新約聖書だよ。segundo parágrafo. そう。さて、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。 Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. 聖書を読むときのテクニックなんですけど、何が書いてあるかよりも何が書いてないのかっていうのを見ることが大事です。 Quer dizer que uma técnica para quando você vai ler a Bíblia, em vez de você tentar ver o que está escrito, tentar ver o que não está escrito. 例えば、今読んだヘブル人への手紙11章1節、書いてあることは目に見えないもの。 Então, aqui em Hebreus, em capítulo 11, versículo 1, está escrito o quê? Que coisas que não se veem. 存在しないこととは言ってないんです。 Está falando que não é coisas que não existem. Não está falando que não é coisas que não existem. Está falando que não vê. そこで私が定義する信仰というのは、見えるようになるまで信じ続ける。 Então, eu creio assim, até eu conseguir enxergar esses fatos que não se veem, eu vou continuar crendo. つまり、今目に見える状態でなかったとしても、目に見えるまで信じ続けるということです。 Então, mesmo que você não consiga enxergar agora esses fatos, eu vou continuar crendo até enxergar. そして先ほど私言って、つまり私たちの言葉に信仰が現れるということを話しましたよね。 Lembra que eu falei que a nossa fé ela é apresentada com as nossas palavras, conforme a gente fala? つまり心配が増えるほど信仰が薄い証拠。 Então, quanto mais aumenta a sua preocupação, menos fé. じゃあ逆を考えましょう。信仰を増やしたければ、 Então, vamos pensar ao contrário. Se a gente quer aumentar a nossa fé, 私たちの言葉を変える必要がある。 então a gente temos que mudar as nossas palavras. Aleluia. ヨエル書、旧約聖書なんですけれども、 Então, ヨエル書、これもすごい非常に。 Então, tem uma palavra muito boa em Joel, capítulo 3, versículo 10. Joel, é lá no Velho Testamento, 預言者ですね。 lá nos pequenos profetas.ちょっと私読みますね。弱い者に私は勇士だと言わせよ。 Aí, Yoel no Sancho no 10節
Está escrito assim em português: forjai espadas das vossas rédeas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. そう私たちが信仰を強めたければ、私たちが信仰を増やしたければ、私たちの言葉を変える必要があるんです。 Então significa o quê? A gente tem que mudar as nossas. Né? Aqui está falando, diga o fraco, eu sou forte. Amém. Então você tem que mudar a sua palavra. Amém. 弱いものが強いものになってから言いましょうっては言ってないんですね。 Aqui não fala para o fraco, depois que ele ser forte, ele falar, eu sou forte. 弱い状態であったとしても、私は勇士だと Aleluia. 口にする必要がある。 Ele, é necessário que, enquanto ele está fraco, ele fale, eu sou forte. Amém. 信仰は何て言いました？目に見えるようになるまで信じ続けることですよね。 Lembra que foi falado sobre fé? Que fé, até você conseguir enxergar, você pega e continue crendo. 皆さんの生活が思うようにいっていない、今理想ではない、これは理想ではないと感じている方も多いと思います。 Eu creio que tem muitas pessoas que quando olham na sua vida diária, no seu dia a dia, falam assim, não é isso que eu queria. しかし私は勇士だという必要があるんです。 Aleluia. Mas é necessário você falar que você é な forte. ぜかというと、言葉から信仰が変わっていくからです。 Porque é quando você expressa em palavras que a sua fé vai mudando. 神様は非常に面白い方で、目に見えることを行わないんですよ。目に見えないことを言うんですよ。 É muito engraçado o nosso Deus, porque Ele não fala coisas que a gente vê. Ele fala coisas que a gente não vê. 創世記の一章、もう何度も読んだことがあるでしょう、皆さん。 Eu acho que Só sei que eu todos show. já leram em Gênesis, em Gênesis, né? Lá no capítulo 1. はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠としていて何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。 Assim, está escrito no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. 神様が何をしたかっていうと、闇がある状態ですよね。 Está numa situação que tem trevas no começo, né? ところが、闇であるっていうのは、今見える状態、今ある状態。 Então, essa trevas é o que tem agora, que você está conseguindo enxergar agora. しかし、神様は光が来るのを待ってから仰せられたわけではないんです。 Mas, então, e aí Deus esperou a luz vir para falar haja luz? Ele não esperou a luz vir para ele falar haja luz. 闇があるにもかかわらず、光あれと仰せられた。 Mesmo havendo ali só trevas, ele fala haja luz. つまり、目に見える状態のことを言わないんですよ、神様。 Então Deus não está falando a situação que está existindo ali agora. つまり、目に見えないことを必ず話される。 Então ele está sempre falando o que não está sendo visto. Haja luz. そして、後の26節ですね。26節を読めば分かるんですけれども、神の似姿、神の形に作られた私たちは。っていうふうに書いてありますよね。 E quando a gente vai lá no versículo 26, a gente vê que Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem. Aquele que Deus cria o homem à sua imagem. これはどういうことかというと、神様と同じ機能、神様と同じ特徴で生きるように私たちが作られたということです。 Então significa que Deus criou os seres humanos para ser parecido com Deus, com o mesmo modo, com as mesmas, para ter as mesmas atitudes, para ter as mesmas funções. つまり、私たちが生きなければいけない、私たちがしなければいけないことというのは、現実がどうであったとしても言葉を変えていく必要があるんです。 Então o que precisamos fazer? Independente da realidade que estamos vivendo, a gente tem que mudar as nossas palavras. Amém. Amém. Amém? 実は昨日の夜、この箇所を読んでいて、ちょうどここには入れ忘れたんですけれども、1個開いていいですか。第2コリント Vamos abrir em 2 Coríntios. Ele está falando que ele estava estudando ontem e esqueceu de escrever aí. Né? Em 2 Coríntios, 第2コリント4章13節
新約聖書の第2コリント4章14節、はい2 Coríntios capítulo 4 versículo 14。私はいいですか。私は第2コリント4章13節です。13? 14じゃなくて13です。ごめん、2 Coríntios capítulo 4 versículo 13。私は信じています。それゆえに語ります。と書かれている通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているがゆえに語ります。Aleluia. Está escrito assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. つまり私たちの言葉というのと信仰がすごい深いつながりがあるということなんです。 Então significa que as nossas palavras que falamos com a nossa fé, eles estão profundamente ligados. Amém, Senhor. 皆さん生活が苦しいっていうのはあるでしょう。 Glória a Deus. Eu creio que todos têm a dificuldade no seu dia a dia em suas vidas. 今お金がないだとか、人間関係が苦しいだとか、今会社の問題で苦しんでいる、家庭の問題がいろいろあるとか、いろいろあるでしょう。 Creio que cada um tem vários tipos de dificuldades. Ah, não tenho dinheiro. Ah, a minha empresa está difícil. Ah, o meu trabalho está difícil. A minha vida social com as pessoas, meu relacionamento está ruim. Né? Creio que todo mundo tem essas dificuldades. ちょっと実験していいですか。 Posso fazer um experimento? ちょっと日本人の方力を貸してください。日本人の方、助けてあげて。いや、その座ったままでいいですよ。 Pode ser sentado assim mesmo, os japoneses vão estar ajudando ele. 日本語で不平不満を吐く、弱音を吐く、不満を吐く、ごめんなさい、繰り返してる。吐くっていう言葉使いますよね。 Aqui no Japão, quando a gente vai falar assim sobre murmurar, a gente fala assim, a gente usa a palavra haku. Haku também significa vomitar, né? Então a gente vomita as nossas preocupações, as nossas murmurações, o que a gente não está gostando, a gente vomita. どうぞ。はい。吐きますね。 Esse kanji aí que se usa para que se lê vomitar, tá? そして私たちの言葉を変えることによって信仰が変わりますよね。 E conforme as nossas palavras mudam, a nossa fé também muda, né? つまりマイナスの状況を見てマイナスのことを言うのではなく、マイナスの状況を見てプラスのことを言わなければいけない。 Então quer dizer, você vai ver o que está no negativo, em vez de falar o negativo, você vai ver o negativo e vai falar o positivo. Amém. Amém. つまりマイナスのことを減らす必要がある。 Significa que você tem que diminuir o negativo. じゃあマイナスを減らしたらどうなるか。マイナスをこれから取ったらどうなるか。 Então, quando você tira esse negativo, o que acontece? Significa que vai ser concluído, sabe? Aquele sonho, aquele desejo que tipo estava esperando, aquela vai ser concedido. Esse kanji virando kanji do quê? O kanji, haku, significa vomitar. Isso, arigato, vomitar. Quando você tira o pauzinho de baixo, significa realizado. Oh, glória. あちなみにこれゴルフ松本さんから Ele viu isso 著 como... 作権全部あっちにあるから。 Isso não é ideia dele não, tá? A ideia de um japonês que ele viu na televisão. Ele só usou. ありがとう、ゴルフ松本。つまり É inteligente. 私たちが何か叶える必要があったらマイナスを取ればいいんですよ。私たちの言葉からマイナスを取ればいい。 Então, se a gente quer realizar alguma coisa, a gente tem que tirar de nossas palavras tudo que é negativo. Amém. Amém. それがイエス様の望んでいる No ことで nome す。 de E é o que Jesus. que Jesus deseja de cada um de nós. さらに日本語というのは本当に美しい言語で、漢字っていうのはすべて書き順ってありますよね。 E a língua japonesa ela é uma língua tão linda e o kanji, todo kanji tem um modo certo de escrever, né?
そしてこの叶うっていう字もありますけれども、吐くってしたければ1本足すんですよね。Aí, por exemplo, se você quer mudar esse kanji de realizar para o kanji de vomitar, é só você colocar um pauzinho a mais. Né? マイナス。そう、マイナス。 Você coloca um menos その ali. マイナスっていうのは一番最後なんですよ。 E é engraçado que esse pauzinho é o último que entra para completar aquele kanji de vomitar. 何か叶う状況がもうすでにあって、マイナスにするかマイナスにしないかっていうのは私たち次第ということなんです。 Então quer dizer o quê? Já está ali uma situação de realização. Aleluia. Se você vai colocar aquele último pauzinho, vai levar para o negativo, né, e não vai realizar, ou se você não vai colocar e vai manter o kanji de realizar, isso depende de cada um de nós. Amém. つまり結論として私たちの言葉を変えることによって信仰が変わります。 Então, que resume ao quê? Resume, conclusão que, dependendo da nossa palavra, a nossa fé também muda. Amém? はい、 Aleluia. ここまで大丈夫ですか？ Até aqui tá tudo bem, Diogo? Amém. はい。では最後、 Por último, 私たちは何を優先すべきか。 o que temos que dar prioridade? 先ほども見たようにたくさんの不安があるところが、じゃあ実際にどうすればいいんだと。 Aquela hora a gente falou, temos muitas preocupações. Então, o que temos que fazer, né? 私たちが求めなければいけないことというのは2つ、たった2つ。 Tem duas coisas, é só duas coisas que temos que buscar. マタイの福音書、6章33節。 Vamos voltar lá em Mateus capítulo 6, 33.はい。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。 Aleluia. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. じゃあ神の国と神の義を求めればいいっていうけれども、それぞれ何なんだと。 Aí vem a questão. Aqui está falando, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que é reino de Deus e o que é justiça de Deus? だってこの2つを求めれば与えられる、それに加えて全て与えられると。 Porque está falando que se você buscar esses dois, todas essas coisas vão ser acrescentadas. 逆に言うと、この2つを理解しなければ与えられないっていうことです。 Então, quer dizer, se você não entender o que é o reino de Deus e o que é a justiça de Deus, você também não vai receber. そしてこの2つ、神の国と神の義というのはそれぞれ本当に内容が深くて内容が濃いものになっていて、この1回ではおそらくカバーしきれません。 Né? Então, o reino de Deus e a justiça de Deus, quando você começa a estudar, ele é tão profundo que não tem como trazer só em uma pregação. 私が今ここでやるのは本当に触りだけ、上の部分だけ。 Ele vai passar só na parte de cima, bem de leve. まず神の国というのは王によって統治されている国です。 Então, o reino de Deus é um reino que é um país que está sendo governado por um rei. Amém. 言葉にちゃんと注目してくださいね。王によって、まず王です。 Então, presta atenção, é um rei, tá bom? いいですか？王というのは総理大臣でもなければ大統領でもない。 Então, o rei, ele não é nem um primeiro-ministro, ele não é nem um... Presidente. Hã? Presidente. Nem um presidente. そして神の国、国って言ってますから国です。 E ele está falando assim, ele governa o quê? Ele governa um país, tá? 大事なこと言っていいですか？ Posso ここ falar で uma coisa importante? ちょっと言うの怖いですけど、国は宗教ではありません。 País não é religião, tá bom? 私がここで宗教というのはキリスト教も含まれます。 E quando eu falo de religião, também inclui o cristianismo. つまり宗教にいるからといって神の国に入れるとは限らないんですよ。 Então quer dizer que não é porque você está numa religião que você quer dizer que você, por você estar numa religião você vai entrar no reino de Deus? Não, não é isso.
つまり国だっていうものを国だっていうことを理解しなければ神の国っていうのを味わうことができないんです。 Então, se você não entender que é um reino, né, que é o reino de, é um país, não tem como você experimentar isso. ちなみに今日はやらないですけど、神の国っていうのを、構成している原理原則プリンシピルが26個あります。 Eu não vou estar falando isso hoje, porém, tem 26 princípios que falam sobre o reino de Deus. 今日はやらないですけど、 Não vou falar nada disso hoje. そう、神の国、それがまず一つ目です。 Né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que buscar o reino de Deus, tá? そして神の義っていう言葉が一番謎だと思います。 Aí vem a pergunta maior, né? A justiça de Deus. はい。神の義、神の権威に対して正しい位置関係性に身を置くと。 Então, é o que está escrito ali, posicionamento correto diante da autoridade de Deus, alinhamento com a autoridade de Deus. そして、はい、義という言葉、そのジュスティサという言葉は法律の言葉です。 E quando a gente fala de justiça, está falando de regras, 宗教の言葉ではありません。 não é palavra de religião. 例えば、皆さん運転しますよね。 Por exemplo, você vai dirigir o carro, não vai? で、運転するときに、日本だと左ハンドル、左側走行か。そうでしょ。右ハンドルで左側。 Então, por exemplo, aqui no Japão, quando você vai dirigir o carro, o volante fica do lado direito e você corre o lado esquerdo, certo? じゃあ、信号がありました。 Aí tem um farol 信号が赤の時、 e tá vermelho. 信号が赤の時は止まりますよね。 Você tem que parar, né? じゃあ、信号が青になったら進みますよね。 E quando tá no azul, no verde, né? Em verde, você pode avançar. それはどういうことをしているかというと、その信号道路交通法っていうんですけれども、日本で決まっている法律に対して守っている、私たちが守っているっていう状態なんですよ。 Então, quando a gente pega e obedece o farol, a gente está obedecendo as leis de trânsito do Japão. 法律を作っているのは国ですよね。その国っていうのがここでいう権威です。 Né? E quem está construindo essas leis é o país, né? Que seria o direito do país pegar e fazer isso. その国に対して自分の立ち位置がちゃんと合っているか、立ち位置が揃っているかっていう、それが義です。 Então, significa que você está se posicionando conforme essas regras ou não. Então, quando fala de justiça, está falando sobre isso. これ読みました？ Eu leu. あ、はい。そうです。つまり立ち位置です。 Então, é como você se posiciona. 神の権威、神様の権威、ここでいう神の国って言われているもの、その国の権威に対して自分の立ち位置が合っているかどうか、法律をちゃんと守っているかなとか、決まりをちゃんと守っているかなとか、それで道から外れてないかなっていう、それを表すのが義です。 Então, quando a gente fala da justiça de Deus, a gente tem que ver se nós estamos nos posicionando corretamente na autoridade que Deus tem. Se a gente não está fora de todo, da autoridade que o Senhor já colocou. Né? Quando a gente fala da justiça de Deus, temos que andar corretamente, alinhados em toda a autoridade que o Senhor colocou para nós andar. だからこれが大事なんです。 É por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, é importante. これはただ単に宗教の本ではなく、私たちが神様に対してどういうふうな立ち位置にいるのか、その立ち位置の基準を決めるものなんです。 Então, isso aqui é o que nos mostra a base, a palavra de Deus é o que nos mostra a base de quando de como a gente se posicionar perante as autoridades que o Senhor tem posto. Ele não é simplesmente um livro de religião. だって法律を知らなかったら守ってるか守ってないかってわからないじゃないですか。 Se você não conhece as leis, você não sabe se você está fazendo certo ou correto perante aquela lei. つまりこれを知らなければ立ち位置が揃っているかどうかもわからないんです。 Então significa que se você não conhecer a palavra de Deus, você nunca vai saber o posicionamento que você está. ここまでよろしいですか？ Até aqui tudo bem?
はい、神の国と神の義。本当に触りだけ。Então, ele falou assim, bem, de um modo bem raso, bem simples, sem se aprofundar muito, sobre o reino de Deus, né, o país de Deus, e sobre a justiça de Deus. はい、それでは、マタイの、はい、6章33節、同じ箇所で、またちょっと違ったところを注目したいと思います。 Aí queremos ver de novo em Mateus 6:33, uma outra partezinha que está escrita ali. Né? Mateus capítulo 6, versículo 33. Aí, ちょっと全部は読まないんですけど、それに加えて与えられます。それが私の強調した部分ですね、この赤で。 Então, ali ele está falando assim, que e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só essa parte que está em vermelho. それに加えて、この言葉遣いも非常に重要で、それに加えて与えられます。与えられるということは、私たちが汗水流して得られる結果ではないんですよ。 Então, aqui está falando que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui tá, em português, ele tá a palavra acrescentados, mas em japonês tem uma palavra que está escrito atairareru. Atairareru significa dar. Significa, então, quer dizer, não é por nosso mero esforço. Consegue entender? Isso. Não é você assim, eu vou receber porque eu sou o mérito disso. つまり、これを神の国と神の義を求めればどういうことが起こるかというと、私たちがこういった、マタイの福音書のこの前の部分見ていただければどういったものか、例えば食べるもの、飲むもの、着るもの、私たちの生活に必要なもの、生活必需品って言われるものですよね。それが挙げられてるんですけれども、そういったものが与えられるっていう、その全てっていうのはそういうものを表してるんですけど。 Então aqui no versículo 33 ele fala para a gente buscar primeiro o reino de Deus, né, e a justiça de Deus, né? E antes disso ele fala que a gente, ele está falando assim, o que vamos comer, o que vamos beber. Então quando a gente pega e busca primeiro o reino e a justiça de Deus, o Senhor vem acrescentando, vem nos dando, né, todas essas coisas que precisamos no nosso dia a dia, todas as nossas necessidades diárias é acrescentada. O Senhor dá para a gente. 大丈夫です。つまり神の国と神の義を求めれば、私たちがこれらのものを追いかけるのではなく、これらのものが私たちを追いかけてくるんです。 Em outras palavras, se a gente busca o reino de Deus, busca a justiça de Deus, não precisamos correr das coisas que necessitamos diariamente. Ele vem atrás de nós. そうすると、私たちの働く目的を変えなきゃいけないですね。 Então a gente tem que mudar o objetivo de ir trabalhar, né? 皆さんは給料以上の価値があるんですよ。 Vocês têm muito mais valor do que o salário que vocês recebem. だからこそ皆さんの給料、皆さんが日々いただいている、お給料いただいている方もいるでしょうし、事業をやっている方もいるでしょうし、 Creio que tem pessoas que trabalham em fábrica, recebem um salário, tem pessoas que têm a própria empresa. しかし私たちが求めるべきなのは、この神の、さっきも言ったようにね、神の国と神の義を求めること。そうすればさっきも言ったように、そのもの自体、私たちの求めるもの自体が私たちを追ってくるっていう。 Então, que nem foi falado, quando a gente tem que buscar o reino de Deus e buscar a justiça de Deus. E tudo isso vai nos ser acrescentado. E isso vai vir atrás da gente. アブラハムの話していいですか？ Posso falar rapidinho sobre Abraão? アブラハムは、奥さんがいましたね、妻、サラ。 Abraão, ele era casado com Sara. そしてアブラハムとサラの間には子供イサクがい Né? ましたね。 E entre eles tinha Isaac. そしてある時アブラハムの信仰を試そうとして神様はイサクを捧げろと、犠牲にしろと。 Aí teve um dia que Deus fala assim, me dá Isaac como oferta. それで山に登った。で、その部下っていうんですか、その部下もそこに置いていって、2人だけで山に登った。
né? Aí Deus, para provar a fé de Abraão, ele fala: 10 está aqui como oferenda, e ele leva dois servos dele, mas para subir na montanha eles deixam os servos lá embaixo, né? そしてイサクを縛り付けて、それでアブラハムがイサクを犠牲にしようとするとき、 Aí ele sobe lá em cima, ele amarra Isaac, e quando ele vai colocar no altar para oferecer, 何が起こりました？ lembra o que aconteceu? ここにも書いてあるんですけれども、 Aqui está escrito: 羊が現れました。 aparece cordeiro, lembra? そんな部下を置いていくほどの山ですよ。 Era uma montanha que ele subiu, no qual ele deixou os servos lá embaixo. それだけ危険な山なんですよ。 Quer dizer que era uma montanha perigosa. 羊がいるはずがありますか？ Na verdade, será que realmente ali seria um lugar onde algum cordeiro poderia estar, alguma ovelha poderia estar? 結論から言うと、アブラハムは羊を求めていたわけではなく、羊がアブラハムを追いかけていた。 Aleluia. Quer dizer que Abraão, ele não foi atrás da ovelha, né? Foi a ovelha que foi atrás de Abraão. Amém. アブラハムは信仰の人でしたよね。つまり神の義。先ほど説明した Abraão, ele era um homem de fé, lembra? Então quer dizer que ele procurava o quê? Ele buscava o quê? O reino de Deus, a justiça de Deus. 神様の権威に対して立ち位置が間違ってないかどうか、ちゃんと信じているかどうか。 Então ele se posicionava reto, né, na justiça de Deus, nas autoridades de Deus. それを求めていたと。 Ele そして buscava isso. そしてOu não. そしてアブラハムが一歩一歩山を進んでいくうちに行くと同時に羊も一歩一歩それに近づいていく。 Aleluia. Quer dizer que enquanto ele subia um passo de cada vez para cima da montanha, né, a ovelhinha também subia um passo de cada vez para a montanha. 皆さんの生活、きっと苦しい状況でしょう。苦しい中で一歩一歩進んでいる。しかし神の法律、この神の御言葉に従って歩んでいる人は必ず全てのものが与えられます。 Aleluia. Creio que todos têm suas dificuldades, todos têm suas preocupações, mas aquele que segue andando, né, buscando o reino de Deus, a justiça do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, o Senhor vai estar sempre acrescentando. Aleluia. 最近最後にこれ、 E por último, 最近私はその詩編の23編を読んでるんですね。 ele falou que ele tem lido muito o Salmos 23. Vamos estar abrindo em Salmos 私が 23? 軽く流した軽く読んだだけでさっと読んだだけで普段はあまり気にも留めていなかった歌詞なんですけれども、 Era um lugar que ele sempre lia rápido, mas tipo, nunca tinha parado para perceber. その歌詞なんですけれども、改めて最近読んでみてすごい得るものが多かったんですね。ヘベラス Revelação. Né? Aí, lendo esses dias, Deus deu uma revelação para ele aqui. 詩編23編6節、これを最後にちょっとやって終わり Aí ます。 no final, Salmos 23, versículo 6. 誠に私の命の日の限り、ちなみにこれダビデが言ってますよ。 Foi Davi que escreveu, tá? 誠に私の命の日の限り、ちなみにダビデって王様ですよ。イスラエルの王様ですよ。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。 Aleluia. 私はいつまでも主の家に住まいます。Então, Salmos 23 foi Salmos que Davi, o segundo rei de Israel, escreveu, que está escrito assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. さっき私言いましたね。何が書いてないのかっていうのを読み取る必要があると。 Lembra que eu falei que a gente tem que conseguir enxergar o que não está escrito? 例えばここでは慈しみと恵みを私たちが求めるって書いてない。 Aqui não está escrito que a gente busca a bondade e a misericórdia. 慈しみと恵みが私を追ってくる。 Está escrito que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão. Aleluia. つまり神様の望んでいる順番というのは私たちが物を求めることではなく物が私たちを求める。 Então, na verdade, Deus não quer que a gente vá correndo atrás de coisas. Deus quer que as coisas venham correndo atrás de Aleluia. nós. Aleluia. Amém.
そうです。私たちは何を優先すべきか、結論としてこの2つです。神の国、Então, 神の義。 o que a gente tem que pegar e dar prioridade, na verdade, é o reino de Deus e a justiça de Deus. はい。この3つやりましたけれども、なぜイエスに従うのか。 E essa é a palavra de hoje, né? Por que temos que obedecer Jesus? それは神様、イエス様が神様のアイデアだからです。 Porque Jesus é a ideia de Deus, Pai. そして私たちの不安をイエスはどう見るか。 Como Jesus olha, enxerga as nossas preocupações. 一言で言うと、時間の無駄。 Resumindo em uma palavra, só é perca de tempo. そしてその不安の要素、不安というのが信仰と深い関わりがある。 E não esquecer que preocupação ele é ligado profundamente também com a nossa fé. そしてその信仰を変えたければ言葉を変える必要 E があ se る。 você quer mudar a sua fé, você tem que mudar as suas palavras. Ah, Só então não saber, tem botar- fé nenhuma. Eu vivo preocupado. Misericórdia. Que Deus te abençoe. そして最後、私たちは何を優先すべきか。 E então, no final, por último, o que temos que dar prioridade? É buscar também. はい、神の国、神の義。 Né? Buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E não esquecer que sua justiça é esse posicionamento correto diante das autoridades de Deus. Alinhamento com a autoridade de Deus. Amém. Amém? はい。私は日本で育ったんですね。日本、私は日本で育って、日本で生まれて日本で育った。それで20年以上、日本に住んでいるんですけれども、 Eu nasci no Japão e fui criado no Japão. Então, eu vivo mais de 20 anos no Japão. 私の友人は、ほぼ全員日本人なんですけれども、 A maioria dos meus amigos são japoneses. ほとんどの方がやはり将来どうなるかとか、そういったことを不安に思っているんですね。 E a maioria deles tem essa preocupação sobre o futuro. O que vai ser, como vai viver. つまり人生というのを複雑なものだと考えているんです。 Então, eles pensam que a vida que a gente vive é uma coisa complicada. ところがイエス様によると、私たちの求めるべきことはシンプルです。 Mas Jesus nos mostra que é bem mais simples. 神の国と神の義を求めなさい。 Temos que buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. ここで注目したいのが最後に Por último, 例外がないということです。 né? Por último, né? Não existe exceção. É tudo a mesma coisa. É todos igual. つまり年齢、性別、宗教年齢、性別、宗教、どんな学歴、どんな年齢であったとしてもこの恵みを受けることができるっていう。 Aleluia. Significa que independente de idade, independente do sexo, independente do que você fez ou deixou de fazer, independente do seu histórico, é para todos igual. Todos Amém. conseguem receber essa bênção de Deus. だから私はどんな宗教であったとしても話すの怖くないです。 Por isso que eu não tenho medo de falar sobre nenhuma religião. たとえそれがイスラム教であったとしても、ヒンドゥー教、あとはユダヤ教であったとしても、 Mesmo que sejam outras religiões, que nem o hinduísmo, né, o islamismo, não tenho medo. なぜかというと彼らの答えを知ってるからです。 Porque eu sei a resposta deles. 皆さんも同じです。 E 皆さん、 vocês são igual. つまりこれを求めることによって皆さんは例外ではありません。 Quer dizer que vocês, conforme buscam o reino de Deus e a justiça de Deus, vocês não são nenhuma exceção. これを求めることによって私たちは神様に喜ばれる。 Conforme a gente busca o reino de Deus e a justiça de Deus, o Senhor se alegra conosco. Amém. そして私たちも神様の祝福をいただくことができる。 E também somos abençoados por Deus. それが神様の望んでいることです。 E é o que Deus quer de nós. その望みが皆さん一人一人に叶えられますように。 E que essa vontade de Deus seja cumprida na vida de cada um de vocês. Amém. Amém. はい、大丈夫です。アメン。 Amém? お祈りしていいですか。 Deus はい。
Ele vai estar fazendo uma oração. Fala pra ele fazer uma oração. Não, ele não entende português. Yesu-sama, o 今日のこの御言葉を聞いて、イエス様を受け入れたい方、今日のこの御言葉を聞いて理解して、イエス様、から離れてしまったけれども、戻りたい方はいませんか? Tem alguém que ouviu a palavra do Senhor, que nunca aceitou o Senhor Jesus, mas quer aceitar, né? Ou se afastou dos caminhos de Deus e fala, não, eu quero voltar para os caminhos de Deus. Tem alguém aqui hoje? Renovar aliança com Deus. 神様ともう一度、ね、寄り添って歩みたい方いませんか? Amém? Fechou? Fechou. いいですか、お祈りして。いいですか。 Ele vai estar orando então. 天の父なる神様、この時間を感謝いたします。 Senhor Pai, obrigada por esse horário, por esse momento, Senhor. 今日少しだけではありましたが、神の国と神の義、それを共有しました。 Hoje o Senhor abençoe esse pouco momento, né, mas eu consegui compartilhar sobre a justiça de Deus, sobre o reino de Deus e a justiça de Deus. 私たちはあなたの考えていることには及びません。 Nós não chegamos nem perto dos pensamentos teus. しかし、今日の学びを通して私たちがあなたの考えに少しでも近づけたことを感謝いたします。 Mas agradeço que através desse estudo de hoje, né, o Senhor abençoe a gente estar chegando um pouco mais perto de Ti. 神様、イエス様、そのイエス様、神様の言葉を与えてくださってありがとうございます。 Meu Deus, muito obrigado por o Senhor ter nos enviado o seu verbo vivo, que é o nosso Senhor Jesus. 神様のそのアイデアを与えてくださってありがとうございます。 Muito obrigado por o Senhor ter nos enviado a sua ideia, que é o nosso Senhor Jesus. 神様のアイデアをイエス様という形で表してくださってありがとうございます。 Muito obrigado por o Senhor ter demonstrado a sua ideia em Jesus Cristo. どうぞ私たちがイエス様を通して神様を深く知ることができるようにお助けください。 Por favor, nos ajude, nos abençoe a conhecer mais de Ti, Pai, através do nosso Senhor Jesus. そして私たちがそれを求める上で神の国と神の義を求めることができるように E além de tudo isso, que venhamos buscar mais, não somente isso, mas também o Teu reino e a Tua justiça. そしてここに集っていらっしゃるお一人お一人の家庭、職場、生活、すべてにおいて神様の国、神の国、神の義が表されますように。 E lhe peço também, Senhor, que o Senhor demonstre, Senhor, meu Deus, o Teu reino, a Tua justiça para todos que estão aqui, Senhor, nas suas famílias, nos seus empregos, nos seus trabalhos, Senhor, meu Deus, nas suas escolas, em cada lugar, Senhor, meu Deus, que cada vive dia a dia. 私たちは神の子です。 Nós somos filhos de Deus. 神の子であるならば、私たちは守られる権利があります。 Se somos filhos de Deus, então temos o direito de sermos protegidos pelo Senhor. あなたの皆のためにそれを行ってください。 Para que glorifique o Seu santo nome, Senhor, meu Deus, nos proteja sempre. イエス様の皆によってお願いいたします。 Oramos em nome de Jesus. Amém. ありがとうございました。 Obrigada. Amém? Glória a Deus, né? Que palavra abençoada, né? Nós já estamos encerrando, vamos receber a bênção apostólica. Alguém aniversariou essa semana para receber a oração? Nós temos ali uma sopa, né? Se vocês quiserem tomar uma sopa conosco, uma sopa